Boa noite a todos aí, prazer estar com vocês que de alguma maneira estão nos assistindo, seja agora, seja em algum outro momento. Vamos continuar então essa jornada do livro do Apocalipse, que é um livro extremamente fascinante, é um dos livros mais brilhantes, é o Apocalipse de João, né? E hoje a gente vai tentar, assim, num espaço de tempo razoável. Eu estou entendendo que nós vamos até às 9, então eu vou tentar me manter nesse horário. Nós vamos aí tentar passar pelos principais pontos relacionados ao capítulo 17, que é um capítulo, ele é um capítulo simples na sua leitura, mas muito profundo na seu conceito. Então, às vezes as leituras de Apocalipse elas enganam, porque tem leituras que são rápidas, quer dizer, o capítulo 17, se você for analisar, ele tem 18 versículos. Ele nem é tão extenso, tem capítulos maiores. Porém, a profundidade de algumas coisas que aparecem ali é bem intensa. Eu vou tentar compartilhar a tela, infelizmente não vou conseguir vê-los, ainda continua um sistema em que você compartilha e tudo meio que some, né, da sua frente. Pelo menos quem está apresentando não enxerga muito. Mas na confiança de que estão todos aqui assistindo e participando, eu vou compartilhar. Com licença. Eu vou ficar menorzinho aí na tela. Bom, assim não está aparecendo tela cheia para vocês, não, né? Completamente cheia, não. Ela está aparecendo vocês do lado e a tela os rostos e a tela, né? Isso, para mim tá As... perfeito. Lateral. Oi? Tá com Tá a... na lateral. Vocês Isso. preferem uma tela mais cheia completa, né? Então, eu vou completar a tela, então. Agora está com a tela cheia, só pode me dar um retorno? Tá da mesma forma, viu? Tá da mesma forma? Opa. Então, peraí. Então, eu já entendi o que aconteceu aqui. Eu tenho que puxar a tela para cá. Mas já tava bem visível, viu? É? Tava bem visível o material. Tá. Eu vou tentar ver se eu consigo. Agora ficou um pouco mais, né? Agora tá completa, né? Ela quase foi para baixo, só que daí ela voltou na lateral, mas tá bem visível o material, viu, Tá professor? bem visível. Então vamos por aqui, então. Estou confiando que vocês estão assistindo porque eu não estou vendo mais ninguém aqui. Na minha tela ficou full. Bom, Apocalipse 17 é um capítulo que ele vem numa continuidade. Então ele é uma continuidade do que a gente chama da parte mais escatológica do livro do Apocalipse, que começou lá no capítulo 12. Então, no capítulo 12, se a gente quiser fazer uma rápida recuperação, no capítulo 12 você tem a apresentação do grande conflito entre Deus e Satanás. E Satanás aparece inicialmente no capítulo 12 como se fosse como o grande originador do mal e inclusive da perseguição ao povo de Deus e ao próprio Jesus também, né? Então isso aparece claramente no capítulo 12. O dragão contra a mulher, vamos colocar dessa maneira. A mulher representando a igreja, o movimento religioso guiado por Deus. No capítulo 13, essa visão panorâmica do grande conflito se expande. E aí aparecem os instrumentos satânicos, né? Aparecem as bestas do mar e da terra, que representam poderes e que também vão ser instrumentalidades ou vão ser grandes operadores satânicos nos últimos tempos e também ao longo dos tempos, conforme a interpretação historicista acredita, né? E aí você vai para o capítulo 14, onde tem uma espécie de um intervalo em que João, guiado por Deus, mostra a pregação do evangelho como
a reação do povo de Deus nos últimos tempos. Então, nos últimos tempos não tem só a ação do inimigo, tem a ação do povo de Deus também pregando o evangelho, a tríplice mensagem angélica. Capítulo 15 e 16, os capítulos 15 e 16, eles fazem uma apresentação muito clara do resultado final, ou ainda não completamente final, mas uma grande parte do que é o resultado para os perdidos, que são as 7 últimas pragas. Elas aparecem nos capítulos 15 e 16, o derramamento dos flagelos de Deus, que são, algumas versões falam flagelos, a ira de Deus e tal. No capítulo 18, e aí o capítulo 17, então, que é o que nós vamos ver agora, ele começa com uma fase que é o capítulo 17, 18 e 19, que é a queda da Babilônia. No capítulo 18 você tem o julgamento da Babilônia, e no 19 você tem uma espécie de sentença final, apesar que a sentença também aparece no capítulo 18, mas no 19 você tem o ponto final, que é uma outra apresentação da volta de Jesus, só que sob o ponto de vista também da destruição de Babilônia e dos ímpios também, dos perdidos. Então no capítulo 17 começa a queda de Babilônia. Normalmente nos meus estudos eu procuro falar um pouquinho ler o texto junto, mas aqui eu vou tentar fazer dessa maneira um pouco mais rapidamente. Então, só para ter uma ideia da retrospectiva, já falei um pouquinho, Apocalipse 16 e 19, ele anuncia o colapso da Babilônia mística ou espiritual. Aqui, obviamente, não é uma Babilônia como uma cidade antiga, né? Aquela cidade que foi governada por Hammurabi, lá no período mais antigo, Nabucodonosor II, no período mais, digamos assim, moderno, a partir lá do sétimo, começo do 7º século, né? Aliás, um pouquinho antes, né? No final do 6º século antes de Cristo. Mas Apocalipse 16, 19 é como se fosse uma passagem bíblica que aponta para o que vai acontecer no capítulo 17. Então, se vocês derem uma olhada em Apocalipse 16, versículo 19, vocês vão ver o que está escrito aqui na minha versão. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Aliás, desculpe, Almeida Revista Atualizada. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui é o contexto do 7º flagelo, ou da 7ª praga final. Nessa 7ª praga está a confirmação do fim de Babilônia. Então, Babilônia, que é esse grande sistema político e religioso perverso, que perverte o ensino de Deus e está a serviço dos interesses e dos enganos satânicos, ele vai cair. Então, isso está determinado, isso está prefigurado, isso está predito na palavra de Deus. E aí agora, no próximo capítulo, que é o 17, que nós vamos estudar, então, são apresentadas as razões por que esse sistema é julgado e condenado. Então, o capítulo tem 2 partes bem claras. Ele tem uma primeira que expõe os crimes de Babilônia, e a segunda parte ela declara a sentença em si. Essa, na verdade, é a estrutura real do capítulo. Então, vamos a uma leitura assim, porque a leitura é importante. Eu gosto de ler o texto, porque a gente tem que ter contato com o texto, e o texto vai falar por si mesmo. Então, Apocalipse 17, 1 a 6, fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Então, veja que está fazendo uma menção aos anjos que também derramaram as 7 últimas pragas. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus.
E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei, ou vou te dizer, o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Aliás, eu li até o verso 7, era até o 6. Então, o anjo aí é o mesmo que anunciou o colapso da Babilônia, né? É o mesmo do capítulo 16, e agora ele vai explicar por que a Babilônia vai ter esse desfecho. Mais tarde, o mesmo anjo vai chamar João para mostrar a esposa de Cristo. Isso é muito interessante. No capítulo 21, você tem o contraste. Aqui aparece a mulher prostituta, representando um movimento religioso e político que é contaminado, que não expressa a vontade de Deus. No capítulo 21, você vai ver exatamente o contrário. Você vai ver a Nova Jerusalém, que é apresentada como uma noiva adornada mais para o esposo, pura, que está preparada para o noivo. Então, representando o povo de Deus redimido, a Nova Jerusalém, né? É bonita essa diferenciação que João estabelece no seu texto entre as duas mulheres. Então, é uma mulher meretriz, é uma prostituta, ou seja, o sentido aqui é de impureza, não se trata, na verdade, de uma literalidade. Ou seja, nós não estamos falando de uma mulher literal, não é disso que se trata. A maioria dos comentaristas sérios de Apocalipse concordam, não importa a visão que eles tenham, eles concordam que aqui se trata de uma metáfora. É uma mulher representando um movimento religioso, não tem como ser uma interpretação. Existem pouquíssimas correntes que interpretam isso como uma mulher literal. Porém, daí você vai ter que identificar que mulher é essa, e dentro do contexto da estrutura do livro do Apocalipse não vai fazer sentido algum. Então, aqui é dito que ela é uma meretriz, que ela é mãe das meretrizes, ou seja, ela deixa uma descendência, mas mais do que isso, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso é muito importante, porque ela tem na mão também um cálice de ouro, que transbordava abominações e as imundícias da sua prostituição. Então ela não é apenas impura, ela também transmite essa impureza, ela também propaga essa contaminação. E ela faz isso com um certo poder. O fato de ter 10 chifres fala que ela tem poder, porque no contexto bíblico, principalmente profético, os chifres estão sempre associados a poderes. Inclusive, em algumas versões, a palavra, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra para chifre se confunde com a palavra poder. Em Daniel, por exemplo, aparece isso. Então, o fato de ter chifres significa que essa mulher tem um certo poder. Então, ela não é simplesmente uma mulher qualquer, ela não é um movimento qualquer. Ela é um movimento que exerce algum tipo de poder. O Dr. Stefanovic, que é um grande estudioso de Apocalipse, ele diz que Babilônia representa um símbolo de opressão e rebelião contra Deus. Então, é um sistema religioso predominante no mundo, aliado às autoridades e poderes desse mundo. Alguns vão entender que reúne, inclusive, a tríade satânica, ou seja, Satanás mesmo, que muitos vão ver como o espiritismo e as suas ramificações, e aí eu explico por quê. Porque o espiritismo traz conceitos que são frontalmente contrários à ideia de uma alma imortal, a ideia de pessoas que nunca morrem, mas que retornam ao seu corpo, à sua carne, permanentemente, ela vai contrária à noção de ressurreição. Então, por isso que muitos vão entender que ali é uma ação satânica. A besta do mar, que, se vocês já estudaram, capítulos 13, por exemplo, capítulo 12 e 13, e capítulos 12 e 13, vocês vão ver que a besta do mar é associada ao sistema que nós conhecemos como papado, e o falso profeta, que aparece também, que é considerado por muitos como uma parte do protestantismo que apostata, ou seja, que abandona a fé e que aceita tradições humanas que são, por exemplo, tradições que o espiritismo, que o papado trazem, que são contrárias ao ensino apostólico, o ensino que Jesus deixou originalmente. O Grant Osborne, que é um outro comentarista, ele diz que, embora a besta seja o governante político do império, a mulher representa a religião blasfema, que seduz as nações e o sistema econômico para o seu luxo terreno. Então aqui você vê uma cooperação entre poderes religiosos e poderes não religiosos, poderes políticos, vamos colocar dessa maneira. Então um lado contribui para o outro. Tem um outro aspecto interessante que o comentário bíblico adventista faz, ele chama atenção para Jeremias capítulo 51, versículo 13.
Se você for para Jeremias, capítulo 51, versículo 3, aliás, o capítulo 51 de Jeremias é um capítulo que também fala da queda de Babilônia, só que ele fala da queda da Babilônia no contexto literal. Lembra que Jeremias, assim como Ezequiel, eles criam uma, uma ilustração, eles indicam claramente o que vai acontecer com o povo de Judá por esse povo ser desobediente a Deus. Eles vão para o cativeiro do Império Babilônico. O Império Babilônico vai levar os cativos, exilados do reino de Judá, o reino ao sul da região da Judéia, que depois se chama Judéia, né? E eles essa destruição de Babilônia literal é, de certa forma, comparada com a destruição da Babilônia espiritual que aparece já no livro do Apocalipse. Então, João já vai fazer uma aplicação daquilo que em Jeremias capítulo 51 era mais literal. Presta atenção ao versículo 13, ali diz o seguinte: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Se você vê alguma semelhança com a descrição da meretriz que nós acabamos de ler no Apocalipse capítulo 17, 1 a 6, isso não é mera coincidência. Veja que aqui, no capítulo 51 de Jeremias, a Babilônia cai, mesmo tendo a riqueza. Porque isso é interessante, né? Além do povo de Judá ser levado cativo para a Babilônia, também Deus deu oráculos ou predições de que os próprios opressores do povo de Deus também cairiam, como Babilônia, por exemplo. Isso é até um alento, né? Uma esperança de que eles não ficariam para sempre cativos na Babilônia. Ficariam por um período de até 70 anos. É isso que o texto bíblico fala, inclusive Jeremias fala isso. Mas aqui vocês veem que Jeremias fala de alguém que habita sobre muitas águas e que é rica de tesouros. É a mesma ideia que aparece no capítulo 17, versículos 1 a 6 do Apocalipse. Então, é esse o sentido de Babilônia. Um poder que é muito rico, tem muita força, mas que vai cair. O Mervyn Maxwell, que é um historiador e teólogo adventista já antigo, ele lembra que o entendimento de prostituição como imoralidade espiritual está em Ezequiel capítulo 16. Não dá para ler agora, mas lá Jerusalém é apresentada como uma meretriz por ser infiel a Deus. Lá no capítulo 16 de Ezequiel, a meretriz é Judá, é Jerusalém. Ou seja, Judá, Jerusalém, que são sinônimos nesse sentido. E por que eles são considerados? Por que Judá ou Jerusalém são consideradas meretrizes? Porque elas deixam aquilo que Deus orientou para seguir, né? Deixaram aquilo que Deus orientou para seguir e que outras nações já faziam. Então, na Bíblia, esse adultério, essa ação típica de uma meretriz, significa abandonar os princípios de Deus. E isso não é uma coisa que a gente cria da nossa cabeça. O texto bíblico oferece essa perspectiva. O texto bíblico dá essa conotação. Por exemplo, o capítulo 16 de Ezequiel. Vocês podem ler depois e vocês vão ver esse conceito sendo apresentado. O Vanderlei Dornelles, ele chama atenção para o fato de que os que habitam na terra estão embriagados com o vinho da sua prostituição. Então, aqui tem um outro elemento. A meretriz embriaga, intoxica. E como é que ela intoxica os habitantes da terra? Oferecendo para eles ensinamentos falsos. Por que o ensinamento falso é comparado à embriaguez, ao vinho que embriaga? Porque o vinho que embriaga deturpa a mente, distorce a visão. E é exatamente isso que acontece com os falsos ensinos. Eles deturpam, eles distorcem, eles são, na verdade, uma distorção do ensino apostólico. Esse é o sentido da intoxicação oferecida pela meretriz. E ainda o Dornelles lembra que a prostituta está montada na besta, podendo então significar que ela dirige ou guia as políticas do governo civil. Seria uma espécie de controle religioso com apoio estatal. A prostituta embriaga, já vimos isso. E aqui, se vocês quiserem ampliar a mente de vocês,
Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o livro de Daniel, mas há um paralelo entre os livros de Daniel, principalmente capítulos 3 e 5, e Apocalipse 17. Então, no capítulo 3, por exemplo, o rei Nabucodonosor exigiu uma adoração a uma imagem de ouro. No capítulo 17, a Babilônia mística, que é essa Babilônia que nós estamos falando, ela é um sistema que combina conceito religioso deturpado com o uso da força política. Porque o que aconteceu lá no capítulo 3 tinha conotação política e religiosa. A mesma coisa acontece no capítulo 17 com Babilônia. No capítulo 5 de Daniel, você tem um banquete final lá, sob o comando do rei Belsazar, que teve uma blasfêmia contra Deus. Ele fez uma orgia com cerca de 1.000 pessoas na principal parte do salão, lá onde ele estava, do local onde eles estavam. E ele, inclusive, utilizou utensílios sagrados roubados do templo de Jerusalém. Na Babilônia mística, ou nessa Babilônia espiritual, uma de suas principais características é a blasfêmia, ao deturpar a verdadeira religião bíblica. Então, são pontos de semelhança, analogias que nós podemos estabelecer entre o livro de Daniel e o capítulo 17 de Apocalipse. A linguagem usada para a besta sobre a qual está assentada a meretriz é muito similar à descrição da besta do mar, que vocês com certeza já viram, ou se não viram, podem rever em Apocalipse capítulo 13. Então veja que a besta do Apocalipse 17 também é descrita com 7 cabeças e 10 chifres. É uma descrição muito semelhante à besta do mar. E uma coisa importante, a Babilônia do tempo do fim está sentada sobre a besta de Apocalipse 13, digamos assim, ressuscitada. Mas a besta do Apocalipse 13, a besta do mar, foi ressuscitada? Sim. Ela teve uma ferida, como se fosse uma ferida mortal, um golpe, como se fosse uma ferida mortal, mas ela reviveu. Então, aquele sistema religioso que é descrito no capítulo 13 de Apocalipse, ele não acabou. Então, é muito plausível entender que no capítulo 17 nós estamos vendo uma descrição de uma continuidade desse trabalho da besta. Vamos dizer que o capítulo 17, capítulo 13, apresentou o relato do conflito de um certo tamanho, certo? O capítulo 17 ampliou, mas está falando dos mesmos poderes. Perfeito? No versículo 4, vocês veem que a prostituta exibe poder e resplendor. Ela ostenta, ou seja, ela mostra que ela está bem, mas ela vai ser julgada e condenada. Inclusive, alguns fazem uma comparação com a imagem de Jezabel, aquela rainha apostatada, esposa do rei Acabe, que era um rei de Israel e tal, que inclusive ela era uma sacerdotisa de Baal, de um sistema de divindades pagãs, lá da Fenícia Antiga, e que então ela acabou promovendo e fortalecendo toda a idolatria no então reino de Israel, que era o reino do norte, né? Aí tem um episódio com Elias, que confronta os profetas dela, lá no Monte Carmelo. Tudo isso nós podemos verificar no próprio livro de Reis, mas é um fato já bastante conhecido. Agora veja que é interessante, no texto diz assim, que a inscrição é Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o nome se refere a uma confederação religiosa global. Alguns não prestam atenção a esse detalhe, mas o fato dela ser uma mãe significa que ela tem, vamos dizer assim, descendentes. Ou seja, é um sistema maior do que simplesmente um poder apenas, ou uma igreja, um movimento religioso apenas. É um sistema maior. E não há dúvidas de que esse sistema é motivado, é inspirado pelo dragão. Isso nós já vimos claramente no capítulo 12, que o grande inspirador desses sistemas de bestas é o dragão. Então, isso está dado no texto do capítulo 12, confirmado no capítulo 13 e amplificado agora no capítulo 17. Então, outra coisa importante, o nome Babilônia Grande tem a ver com caráter. Aliás, nome na Bíblia sempre tem a ver com caráter. O fato de ser chamado de Babilônia Grande significa que a identidade desse sistema é a mesma do antigo Império Babilônico. E como é que era esse antigo Império Babilônico? Era um império que deturpava o poder de Deus, deturpava a religiosidade que Deus estabeleceu. Então ela possui filhas da mesma natureza. Alguns vão enxergar movimentos que derivam, por exemplo, do próprio romanismo, do próprio sistema religioso romanista,
que é expresso, por exemplo, no sistema do papado. Então, todos os que pagam tributo, todos que de alguma maneira fazem referência à tradição que o romanismo traz, romanismo, entenda-se papado, ou então o que é os interesses representados, as doutrinas representadas e defendidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Todo esse sistema que atribui a esse grupo romano poder, autoridade, todo esse sistema, de certa maneira, é interpretado por algumas pessoas como as filhas da meretriz Babilônia, do capítulo 17. Então, pode ser parte do protestantismo, podem ser outras religiões que também aderem e dizem, olha, a matriz da tradição é o que nós seguimos também. O Maxwell fala uma coisa interessante num dos livros dele, que tragicamente, na década de 1840, no clímax do grande reavivamento religioso da América, por ocasião do grande despertamento do Segundo Advento, os líderes da maioria das igrejas protestantes dos Estados Unidos rejeitaram a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, 6 a 12. Ele faz aqui um desabafo, uma constatação. Quer dizer, o movimento protestante, que deveria ter mantido o protesto às incoerências e inconsistências da tradição estabelecida aqui em relação à Bíblia, eles pararam esse protesto. Eles afrouxaram, e o protesto, na verdade, se limitou a questionamentos mais institucionais e de nível de poder e hierarquia, e não tanto de doutrina, de crença, né? Então, muitas coisas foram negligenciadas ao longo do tempo e que continuaram sendo absorvidas, inclusive, por movimentos protestantes. Por exemplo, foi negligenciado o sábado, a guarda do sábado dentro dos 10 mandamentos, o ministério de Cristo no santuário celestial, a compreensão bíblica sobre o estado inconsciente dos mortos e a própria religiosidade centrada na Bíblia. Essa talvez tenha sido a razão principal que levou às outras. A negligência de uma religiosidade centralizada na Bíblia, na sola Escritura, e não na tradição estabelecida por um movimento religioso, é isso que, de certa maneira, levou a esse desenvolvimento de Babilônia como uma grande central do erro, um grande conglomerado de poderes que tem uma coisa em comum: eles não adotam a postura bíblica, eles não adotam o ensino apostólico, tal como ele foi deixado por Jesus e seus discípulos. Há deturpações, há concessões, há modificações, há releituras que diferem do texto bíblico, em vários aspectos, como esses que eu citei. Avançamos, então, na nossa leitura. Eu estou em Apocalipse, então, capítulo 17. Vamos para os versículos 7 a 11. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, não estou enxergando, mas se vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, online ou impressa, seria bem interessante. Apocalipse 17, versículos 7 em diante. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Aqui ele vai dar uma interpretação sobre a identidade da besta. E aí ele começa: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Aqui essa charadinha final aqui, ou intermediária, né, porque não é o final, aqui é o meio do capítulo. Essa charadinha do meio do capítulo, ela é motivo de bastante debate.
E aqui eu não vou tentar esgotar completamente todas as possibilidades, mas existem algumas coisas no texto que precisam ser ditas e que podem ser apresentadas para vocês. Veja que o texto fala, por exemplo, que a besta, aqui é a besta escarlate, né? E aqui o autor, o escritor do texto de Apocalipse, João, ele faz uma descrição do que ele está querendo dizer, né? O que ele está vendo, né? Então ele vê que essa besta existiu no passado, ela era. Então nós temos que entender que em relação ao passado, mas qual passado? Não é meramente o passado, pode ser o passado de João, mas ela é uma besta que ela lá no tempo antigo ela atua, ou pelo menos ela atua por meio das suas cabeças, mas as suas atividades continuaram. Então, isso é muito interessante. Ela não teve uma parada. Esse sistema de besta, que não é um poder só, para muitos, que não é só um império, mas que é uma sequência de impérios, ele esteve presente lá no passado longínquo e continua acontecendo. Então, essa é uma. Eu esqueci de falar aqui, a besta, na sua existência, exerce um reinado opressivo por meio de uma de suas cabeças durante diferentes períodos da história. Então, isso é o que alguns comentaristas vão entender. E é algo bem plausível. Essas cabeças representam impérios ou poderes pelos quais essa grande besta atuou. A natureza deles é a mesma. É a natureza contrária a Deus, inspirado pelo dragão. Agora, quem participou, quais foram exatamente essas cabeças, aí é que existe uma certa discussão. Outro ponto que o texto traz, o período chamado não é, viram que ali tem era, não é. Então, esse não é poderia ser o intervalo entre o momento que, por exemplo, uma das cabeças da besta foi ferida e depois ela vai ter um reavivamento que vai ser chamado de oitavo rei. Então, alguns vão interpretar que esse período não é da besta escarlate, ocorreu, por exemplo, quando o catolicismo apostólico romano sofreu uma grande baixa. Na verdade, um pouco antes desse ano, mas esse ano é uma referência porque em 1798 o general Berthier, a serviço do imperador Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e suspendeu o que a gente chama de supremacia papal. O que é supremacia papal? E aí isso é importante, tem que estudar o que é o papado. O papado não é uma instituição que nasceu ontem. Ela, no mínimo, vem desde o limiar entre os terceiros e quartos séculos. Então ela está nesse período aí, o seu nascimento, a sua estruturação como poder. Então o papado, ele, durante muitos anos, ele foi um poder que tirava reis, colocava reis, determinava os rumos da vida das pessoas, sem falar num controle muito grande sobre economia, questões políticas, religiosas, sociais. Só que a partir do período do Iluminismo, da Revolução Francesa, o papado perdeu uma força. Houve um questionamento brutal em relação à religiosidade, na França principalmente, né? E em 1798, já quando a Revolução Francesa já tinha arrefecido, já tinha diminuído, quando já estava surgindo a força do Império de Napoleão, ele prende, representando o fim, assim, o fim dessa supremacia, dessa autoridade mais forte que o papado possuía. Então, nesse período, a besta existia, mas ela estava abatida e não tinha poder perseguidor em sua plenitude. Ok? Essa é uma possível interpretação. E tem o período também, o texto fala do está por vir, que corresponderia ao reavivamento da besta. Então, isso ocorre quando ela se tornar o oitavo reino. O reaparecimento da besta esse fortalecimento dela se deu principalmente a partir de 1929. Eu estou falando de besta de uma maneira geral, como o papado romano.
Porque o que acontece em 1929? O papado recebe do ditador italiano Mussolini o território do Vaticano, através do Tratado de Latrão. Tá? Então, isso pode ser visto por muitos como um reavivamento do poder da besta, porque se ela estava lá atrás, alguns anos antes, vários anos antes, sem aquela força toda, aqui ela readquire sua força. E aí o texto ainda vai falar que os moradores da terra é que são problemáticos. E por que eles são problemáticos? Porque os nomes deles não estão escritos no livro da vida. E eles é que, de alguma maneira, são enganados e não resistem a esse sistema de engano. Eles não resistem. E quem são, então, os que moram na Terra? Aqui, de certa maneira, são as pessoas que aderem à causa perdida, à causa do mal. Há uma menção também de que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais está sentada a prostituta. A expressão ela sugere que os montes significa a expressão, né, os montes significa o mesmo que muitas águas. E a besta escarlate, ela representa o poder secular e político do mundo. Agora, tem um detalhe importante, alguns falam aí que os montes são os montes de Roma. Então, é só Roma. É só de Roma, daquele Império Romano Ocidental que está falando. Cuidado, existe um detalhe importante. A palavra para monte ali no grego é oros, que significa monte ou montanha, mas não colina. Porque alguns falam, Roma, a cidade das 7 colinas. Pois é, mas a palavra que está ali, que é traduzida por montanha, não é a mesma que é para colina, não. Então, biblicamente, monte é símbolo de reinos e impérios. Isso você vê claramente em Salmo 48, Isaías 2, Jeremias 17, 31, Ezequiel 17. E o Gregory Bill, que é um pastor, um pastor e professor presbiteriano, ele diz que tem sentido figurativo de força. Então você vê que monte é muito mais uma força do que necessariamente uma colina literal de Roma. O Kenneth Strand, que é um antigo também intérprete de profecias, ele diz que quando procuramos pelo uso escriturístico, ou seja, o uso na Bíblia do vocábulo montanha, nos casos em que a palavra é empregada como um símbolo, nunca encontramos montanha usada para simbolizar um monarca ou um governante individual. Em vez disso, a encontramos sendo usada como símbolo para uma nação ou império. Então, sobre o uso da palavra monte e montanha. O Dornelles ainda diz que são poderes políticos mundiais usados por Satanás para tentar destruir o povo de Deus ao longo da história, o que parece bastante plausível. Ou seja, você teria essas 7 cabeças, são extensões dessa besta ao longo de um grande período histórico. Então, os 7 montes podem representar muito bem 7 grandes impérios sucessivos, e não simultâneos. Isso é bastante relevante. Tem um outro comentáriozinho do Donelli, ele diz que os impérios representados pela besta compartilham símbolos, ideais, mitos, crenças e, sobretudo, uma visão comum de seu pretenso papel na manutenção da ordem do mundo. Por isso, são representados por uma mesma besta de 7 cabeças. Isso aqui é interessante. Vou tomar uma aguinha. Isso aqui é muito interessante, tá? A besta, ela tem 7 cabeças. As 7 cabeças da besta, elas não são cabeças que se governam sozinhas, elas não têm vida própria. Essas 7 cabeças seriam como partes de uma mesma besta. Perfeito? Isso quer dizer que essas 7 cabeças todas têm o mesmo ideal. Isso quer dizer que se você entender essas 7 cabeças como 7 impérios, eles todos têm o mesmo ideal. Qual é o ideal? Qual é o ideal comum a todos eles? Eles são contrários ao ensino apostólico. Esse é o ideal comum. Essa é a linha que permeia todos eles, ou seja, a cola que une eles, que gruda a todos eles. Agora, quais são? Quais são esses poderes? Bom, tem várias possibilidades, tá? Eu não quero aqui cansar vocês uma noite de segunda-feira apresentando todas as possíveis teses. Eu sou adepto,
como imagino que grande parte dos professores que passaram aí. Eu sou adepto da interpretação historicista defendida pelos adventistas. Por quê? Por duas razões. Por quê? O historicismo ele é mais alinhado com a maneira como a Bíblia é revelada. A Bíblia é revelada com uma narrativa que se desenvolve ao longo da história da humanidade. Então, Deus não está só preocupado em contar histórias lá do passado antigo, também Deus não está preocupado em ficar colocando, olha, tudo que está escrito aqui não aconteceu ainda, é tudo um mistério que você só vai entender no futuro, no futuro, no futuro. Quando você vai estudar a Bíblia, claramente você vê que não é assim que a Bíblia foi estruturada. Os livros da Bíblia não foram estruturados assim, os 66 que nós usamos no cânon comum, né? Nós vemos que existe uma linha histórica. Então, fatos que aconteceram, pega lá, fatos de Adão e Eva, Abraão, José, Jacó, Isaac, etc., Moisés. Esses fatos têm aplicações para o tempo deles, mas têm aplicações para nós. Por quê? Porque você vai trabalhando com essa história como uma revelação divina. Então não é meramente uma história que foi deixada para as pessoas apenas entenderem um pouco como é que era a cultura antiga. Alguns estudiosos acham que a Bíblia é assim, mas eu não sou adepto dessa ideia. Eu acho que a Bíblia não é um livro apenas de explicação histórica para entendimento de culturas antigas. A Bíblia é uma revelação divina com e por meio de histórias antigas, com aplicações e benefício para as gerações atuais. Porque senão ela se torna apenas um livro de narrativas. E ela não é um livro apenas de narrativas, ela é um livro de uma revelação de amor válida para o nosso tempo. Por que a revelação de amor? Porque ela mostra um Deus querendo se aproximar do ser humano. Então isso é uma expressão de amor. Então, por essa razão, eu sou mais tendencioso a acreditar na interpretação historicista. Ela faz mais sentido, porque a própria Bíblia é trabalhada assim. E o livro do Apocalipse entra dentro disso. Por essa interpretação historicista, nós vamos ter o quê? Poderes que ao longo da história funcionariam como se fossem as cabeças dessa besta, representando todos os poderes que se opõem ao povo e à obra de Deus na Terra. Faz sentido? Pode fazer sentido. Essa é uma tese bem ampla. Mas quais são essas cabeças? Então tem tese aí que diz que essas cabeças são os imperadores romanos. Eu não acho muito plausível, porque você reduz a um império. E volto a dizer, historicamente não foi apenas o Império Romano que criou uma diversidade contra o povo de Deus. Outros também criaram. O próprio Ray Smith, que é um intérprete antigo do século XIX, ele vai dizer que as cabeças são formas de governo, só que ela é historicista, a interpretação, só que ela também reduz ao Império Romano. Então, eu prefiro pensar que... E por que eu prefiro pensar assim? Já falei, porque historicamente existem outros poderes e povos que, de alguma maneira, criaram essa animosidade, e mais do que criar animosidade, eles criam animosidade e eles também apresentam um ensino substituto ao ensino de Deus. E aí você tem Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma Antiga, que é a Roma, Império Romano Ocidental, ou Roma Imperial, como alguns gostam de chamar, e a tal da Roma Papal, que nada mais é do que o romanismo católico. Romanismo católico romano, romanismo católico. Então, aí existem muitas possibilidades. O que são elas? Veja, eu não vou me prender muito a isso, posso até deixar esse material para vocês depois pesquisarem, porque existem alguns detalhezinhos. Um intérprete pensa de uma maneira, outro pensa um pouco de outra, mas, de certa maneira, a linha mestra é de que são poderes que, ao longo do tempo, prevalecem. Agora, no final é que você tem muitas dúvidas. Para mim, não está muito claro ainda de que maneira tudo vai se dar. Por quê? Porque nós não chegamos no final ainda. Então, nós não estamos no oitavo rei ainda, agindo na sua totalidade, na sua plenitude. Então, poderia ser uma Roma religiosa revivida, um papado com outros poderes, que é o que nós chamamos de Babilônia? Pode ser. Outros vão dizer que a sequência seria Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, e depois o versículo 10, que a gente já leu, eu acho que a gente já leu, né? Ele é interpretado como sendo a época de João, portanto, o Império Romano Ocidental, e que a sexta cabeça seria, portanto, Roma, e a sétima
que ainda não havia vindo é o papado, não havia vindo na época de João, ou o chifre pequeno, né, que também é chamado de Daniel 7. Então existem muitas possibilidades, eu estou passando aqui alguns slides porque eles vão trabalhar nessa linha, mas o fato é que o oitavo rei é da mesma natureza da última besta, ou melhor, da última cabeça da besta. Você vê isso no versículo 11. E a besta que era e não é também é, e que não é, também é ele, o oitavo rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Então veja que o oitavo rei procede do 7, ou seja, ele é da mesma natureza. Então esse oitavo rei poderia ser o último império a exercer um poder global, mas é um império no molde dos outros, ou um império que vai trabalhar mais conceitualmente, ensinos equivocados, e ensinos equivocados, aí que volto a dizer, não são ensinos equivocados assim um pouquinho equivocados, não, eles são ensinos que frontalmente contrariam o ensino apostólico. O ensino apostólico é o ensino deixado por Jesus e pelos discípulos, e que é, na verdade, nada mais nada menos do que aquilo que Deus já revelava desde lá para Adão e Eva. Não é uma novidade. O que Jesus fez não foi uma novidade na mensagem de Deus. O que foi uma novidade para quem não estava vivenciando isso. Mas, na verdade, Jesus estava trazendo o verdadeiro significado desses ensinos, que haviam sido perdidos por uma distorção religiosa do povo que deveria ter, uma parte do povo que deveria ter mantido esses ensinamentos da forma mais pura possível. Enfim, existem algumas coisas que que explica um pouco o que é o mistério de Babilônia. Então, ela é uma besta escarlate, é um poder político que leva a meretriz na qual está montada. A besta escarlate lidera os 10 reis, veja que importante isso. Eu acho que ela é importante, ela faz uma investida contra o cordeiro na batalha final. Então, ela é um poder, ele é um poder oposto aos interesses de Jesus. Então, alguns vão entender, por exemplo, que o oitavo rei está ligado também aos Estados Unidos, que é o que é interpretado e identificado, por exemplo, na interpretação adventista tradicional, como a besta da terra. Por quê? Porque é um poder que tem uma conotação religiosa, mas que tem uma conotação política, que dá, de certa maneira, uma instrumentalidade às tradições religiosas que foram trazidas pelo catolicismo romano. Alguns dizem que isso não é possível enxergar hoje na política, na geopolítica mundial. Bom, é possível enxergar, mas não quer dizer que não possa acontecer. O texto bíblico diz que haverá uma grande conspiração que tem duas características bem claras. Primeiro, se opõe ao ensino apostólico. Então, qualquer ensinamento que difere do ensino apostólico, desconfie. Ele tem mais chances de estar dentro do sistema de Babilônia do que fora. Segundo aspecto, importante. Esse sistema da Babilônia impõe o seu modo de enxergar o mundo e impõe perseguição ao povo de Deus. Ele não é apenas contrário ao que o povo de Deus acredita, ele também se opõe e persegue. Então aqui tem algumas tabelinhas que tentam mostrar o que alguns comentaristas, como Ducan, Miller, Paulin, Stefanovic, Tornelles, falam mais ou menos. E aí eu quero finalizar, para tentar ficar dentro do tempo, versículos 12 a 18, do capítulo 17. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Todos esses têm um só pensamento. Olha só que interessante essa frase. Todos esses têm aliás, um só pensamento. Ou seja, eles estão unânimes em uma coisa. Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Você já parou para pensar que esses poderes todos têm uma coisa também, um outro aspecto em comum? Eles se dizem autorizados a agir da maneira que agem, a ensinar o que ensinam e a perseguir, inclusive, quem se opõe a isso. Por quê? Porque eles dizem que estão investidos de uma autoridade. Só que essa autoridade não é dada a eles por Deus. É uma autoridade que vem de Satanás, que é uma autoridade forjada. Não é uma autoridade legítima. Porque a única autoridade legítima espiritual na Bíblia é a de Deus. Tanto é que no capítulo 14, quando é dito que a tríplice mensagem angélica é pregada, é dito: temer a Deus e dar-lhe glória, ou seja, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez
o mar, o céu, a terra, as águas, as fontes das águas, ou seja, quem tem autoridade é o único Deus. Satanás finge ter uma autoridade e entrega essa autoridade para os poderes que instrumentalizam suas operações do mal e do engano. Então, continuando o texto, só para não perder a linha aqui. Versículo 14 do capítulo 17. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Olha aí, não tem dúvida de que eles estão contra Deus. Eles pelejam contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Aqui está a promessa da destruição de Babilônia. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, aqueles que se alinham ao Cordeiro também vencerão. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso aqui é a extensão do engano da meretriz, do sistema babilônico. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqui tem uma conspiração interna. Os reis da terra, essa expressão aqui, que aparece, que também é associada aos 10 chifres ou 10 reis, eles, para muitos intérpretes e comentaristas, eles representam os poderes seculares que necessariamente não são religiosos, mas que seguem aquilo que é melhor para eles em termos de poder, de dinheiro, e eles vão seguir o sistema que, teoricamente, manda no mundo, o que tem mais influência, que é o sistema de Babilônia, que parece ser o predominante, que parece ser o mais estruturado e correto e consistente. Mas em dado momento, o texto de capítulo 17 de Apocalipse, versículo 16, diz que esse grupo também se sente não atendido. Não é que eles se voltam para Deus, mas eles ficam muito mais indignados porque talvez não tenham ganhado aquilo que desejavam, né? E o versículo 17 diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui esse texto ele é importantíssimo. Eu estou passando aqui mais rapidamente, porque tem muitos slides ainda, mas veja que tem uma questão final que é o seguinte: o versículo 17 explica que Deus é quem provoca a destruição de Babilônia, ou seja, rompe-se o ciclo de uma nação destruindo outra na sucessão dos impérios. E, por fim, diz que a Babilônia, ou a mulher que viste, porque essa é a Babilônia, ela é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ela não domina sobre os salvos, sobre os santos de Deus, sobre o povo de Deus. Ela tem influência, ela tem domínio, ela tem preeminência ou proeminência sobre os perdidos. Sinal de que existem muitos que serão enganados. Resumo: Babilônia é um sistema político e religioso antagônico a Deus, e com atuação a partir do tempo do fim até a volta de Jesus. O tempo do fim é marcado como aquele tempo em que intensifica-se a pregação do evangelho e, ao mesmo tempo, intensifica-se a oposição à pregação do evangelho. É quando a religiosidade volta a ser entendida no mundo como uma força importante, depois digamos assim, do fracasso do grande sistema iluminista e humanista, que acaba não sendo a resposta para tudo que o ser humano precisava, porque existe uma ideia de que a Revolução Francesa, por exemplo, que foi um ponto marcante, mas teve outros momentos em que a sociedade mundial imaginou que o humanismo, a tese de que o ser humano era o protagonista da sua própria história, que isso resolveria todos os problemas. Pois bem, não resolveu. Então, o ser humano volta-se para a religiosidade de novo. E, voltando-se para a religiosidade, abre espaço para, novamente, a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII, a voltar a ter uma pregação sobre a própria Bíblia. Só que, ao mesmo tempo, tem os sistemas de ataque à Bíblia que vão continuar até a volta de Jesus. É isso que, no capítulo 17, João denomina de Babilônia, que é um termo que, para as pessoas que leram esse relato de Apocalipse no primeiro século, fazia todo sentido, porque para muitos Babilônia era um sinônimo de Império Romano. E para eles enxergar o Império Romano como uma representação desse mal, fazia todo sentido. Segundo ponto, esse grupo é regido pelo conceito humanista e pela intenção de destruir o que Deus é. Os impérios do mundo passam, mas o reino eterno
prevalece. Isso é muito importante, tá? Capítulo 17 não termina de forma pessimista, negativa. Os sistemas do mundo derrotaram, venceram. Por isso que eu fico muito triste quando o livro do Apocalipse é apresentado como o livro das bestas, o livro do dragão, o livro do mal, o livro da morte, o livro da destruição. Não, é o livro da esperança, da vitória do Cordeiro, que traz esperança para os salvos. Essa seria a melhor síntese do livro do Apocalipse. Então, os impérios do mundo, eles passam, mas o reino eterno de Deus, ele prevalece. E aí finalizando, o que diferencia o povo de Deus dos reis e homens da terra é o centro da sua adoração. Você vê que a Babilônia, a última frase do versículo do capítulo 17 é emblemática. A mulher que viste, a mulher de Babilônia, ela tem domínio sobre os reis da terra, ela não tem domínio sobre os salvos. Então, em linhas gerais, estou tentando aqui, vou deixar de parar minha apresentação. Em linhas gerais, tomei até um fôlego aqui, porque para fazer em 1 hora eu tive que concatenar as ideias e não olhar para trás nem para os lados. Eu tive que focar no alto e para frente. Então, essa é uma síntese do capítulo 17. Existem muitos aspectos que eu não abordei aqui, porque o tempo não permite. São outras correlações, outros aspectos, mas a linha básica do capítulo 17 do livro do Apocalipse é essa, basicamente. Agora vou tomar água. Amém. Foi uma aula maravilhosa. A gente pede para ser encerrada com a oração e a gente se despede. Vamos orar, então, e que Deus nos dê a vitória espiritual, que nós não sejamos os habitantes da terra nesse sentido aqui, tá? Sabe que a única coisa que eu ia falar adicional que é o seguinte, na Bíblia, sempre que você vê reis da terra, habitantes da terra, povos da terra, toda essa associação é a perdidos, a pessoas que não têm mais a salvação. E o povo de Deus sempre é povo do monte, glorioso monte, habitantes de Sião. Essa apresentação do povo de Deus como estando num lugar alto já é uma indicação de que o que Deus espera que o povo de Deus seja. Aquele povo que olha para o alto, né? Que olha para frente e que tem como Deus como centro, e não o ser humano como centro. Porque o ser humano, se ele for o centro, na verdade, o centro é Satanás. Satanás é que ilude o povo e o ser humano, colocando o ser humano como centro de tudo, dos benefícios e da terra. Vamos orar, então? Grande Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos permitiu compartilhar um pouco da sua palavra agora, principalmente do livro do Apocalipse. Toma a vida de cada pessoa que de alguma maneira tem contato com esse conteúdo. Que eles não apenas entendam conceitos, mas que eles sejam transformados e tenham a ação do Espírito Santo fortemente agindo em suas vidas. Toma a vida dos líderes desse grupo, que também se esforçam, se motivam, que eles não percam foco, não percam a fé e não percam a confiança no Senhor e a certeza de que esse trabalho é um trabalho que o Senhor permite que eles façam para que o seu nome seja honrado e glorificado e o mundo seja avisado das mensagens finais para essa terra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.